No meio do caminho tem mais do que o Queiroz, porque muitos são os problemas a tirarem o sono do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu comento isso já já com vocês. Antes, quero convidar quem não se inscreveu ainda em nosso canal, que se inscreva e que convide amigas e amigos a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. Mas, minha gente, da sexta-feira para cá, e eu estou conversando com vocês na segunda-feira pela manhã, há uma profusão de informações na televisão, no rádio, nas redes sociais, e cada um de nós recebe também muita coisa pelo WhatsApp sobre o caso Queiroz. Realmente não é uma coisa simples. Basta ver que a sucessiva série de entrevistas concedidas pelo advogado Assef, que se diz, ele próprio diz, que entre ele e o presidente da República existe tamanha intimidade que se converteram numa só pessoa. E que hoje pela manhã a imprensa tem divulgado que ele renunciou à condição de advogado do filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, diretamente envolvido com o Queiroz e com todo aquele cortejo de problemas, de atividades ilícitas que vêm sendo divulgadas como praticadas pelo Queiroz e por uma verdadeira quadrilha que funcionava em torno do mandato do atual senador, então deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Há inclusive a informação de que aquele miliciano que foi fuzilado pela polícia na Bahia teria em um determinado instante depositado R$400 mil na conta do Queiroz e que o Queiroz teria feito saques em espécie de mais de R$1 milhão num curto espaço de tempo, atitudes e práticas que são absolutamente suspeitas. Mas eu não quero nem entrar nesses detalhes aqui, porque senão você se cansará. Apenas no meu blog eu estarei divulgando nesse período análises, comentários políticos, avaliações da situação, sem muitos detalhes, repito, para não cansar as pessoas e nem mesmo eu me cansar. Agora é muito estranho que o ex-advogado, agora ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro, o dito cujo que se diz alma gêmea do presidente da República, tenha dito que estranhava o fato de que o Queiroz teria permanecido por cerca de um ano no imóvel em Itatibaia, em São Paulo, pertencente a ele e com uma placa sinalizando que se destinaria a um escritório de advocacia. Como é que o Queiroz então entrou nesse imóvel? Como é que permaneceu durante um ano? Como é que pôde promover, inclusive, festas barulhentas, segundo se diz agora, de depoimentos de vizinhos? E ele não sabia. Terá pulado o muro? É uma situação muito embaraçosa. Ao mesmo tempo, em outras entrevistas, o mesmo advogado esclarece detalhes das razões da permanência do Queiroz no imóvel que lhe pertence. Também é muito estranho que na sexta-feira, quando nós já havíamos atingido a casa de 1 milhão de brasileiros e brasileiras formalmente detectados como infectados pelo coronavírus, e com esse volume de óbitos que se acresce a cada dia, o presidente da República tem ido a uma live difundida para todo o país e reproduzida na imprensa, quando nós esperávamos que ele finalmente pedisse desculpas pelo fato de ter caracterizado a Covid-19 como uma gripinha e ter, até agora, conduzido seu governo a um grau de insensibilidade e de inoperância enorme que espanta o mundo em relação à pandemia, ele se dedicou exatamente a falar da prisão do Queiroz em tom choroso, lamentando a prisão do amigo, do velho amigo e amigo dos seus filhos, inclusive dizendo que achava estranho o fato do Queiroz ter sido preso quando não existiria mandado de prisão e quando não existiria, segundo ele, um inquérito em andamento. Para o presidente da República e a público dizer essas coisas é porque algo de muito sério deve estar acontecendo. E é patético que no final da sua fala ele tenha dito:
não tenho nada a ver com o assunto e o assunto está encerrado. Não está encerrado, segue, mas, como eu vinha dizendo, há outros problemas além de Queiroz que tiram o sono do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o que, segundo ele próprio, é Messias, mas não faz milagre, mas pelo visto terá que fazer algum milagre para se manter no cargo até o final do seu mandato. Na sexta-feira, coincidentemente, a direção nacional do PCdoB, o meu partido, divulgou uma nota em que reafirma a percepção de que o projeto de Bolsonaro é um projeto de levar o país ao caos e, conduzindo o país ao caos, em meio ao caos, erigir um sistema, um governo autoritário, ditatorial, com ele no comando. Mas, ao mesmo tempo, a nota registra alguns fatos novos. Um fato novo, que é o reforço, nos últimos 1 mês e meio, das articulações de diversos segmentos da sociedade interessados em juntarem forças, energias, para interromperem o governo Bolsonaro, em defesa da democracia e do que consideram a salvação da nação. É um fato relevante porque vem ganhando corpo. O somatório desses acontecimentos, manifestos, etc., dão corpo à ideia de uma frente ampla. Também a nota lamenta que alguns segmentos, particularmente no campo da esquerda, ainda não estejam convencidos de que devam reforçar com suas energias, com suas influências, sua competência, suas lideranças, a essa frente ampla em informação. E isto se deve a 2 razões. Uma é a subestimação do risco que Bolsonaro significa para a democracia brasileira. E segundo, também a subestimação do mal que o governo vem fazendo e das reais consequências econômicas, sociais e sanitárias desse período de pandemia a que o governo se mantém absolutamente inepto e incompetente. Também a nota reforça a necessidade de que nós possamos, todos nós, conduzir particularmente aqueles e aquelas que são pré-candidatos a prefeito, a prefeita, a vice-prefeito, a vice-prefeita, vereadores e vereadoras, fazerem a sua pré-campanha agora, tratando dos problemas da cidade, tratando dos problemas que atingem mais diretamente o nosso povo, cuidando de levantar aquelas bandeiras de luta que mais estão na flor da pele na população e, concomitantemente com isso, nesse período de pré-campanha, possam ajudar a esclarecer a população do real significado do governo Bolsonaro e por que o governo aposta na crise sanitária, na crise econômica, na crise social, na crise institucional e, portanto, no caos para realizar os seus intentos autoritários. Pois bem, minha gente, exatamente o agravamento da crise sanitária, o agravamento da crise econômica. A crise econômica tem que tirar o sono do presidente da República, por mais incompetente que ele seja. Mas como ele é cercado de um grupo que está convencido ou está empenhado no seu projeto autoritário e tem ligação estreita com o rentismo, ou seja, com o capital financeiro, com o sistema bancário, a quem interessa os rumos da economia, mesmo esses segmentos devem estar com as barbas de molho. Em 150 anos, essa será a retração, o recuo da economia brasileira mais grave de toda essa história, de todo esse período histórico. Ora, as consequências disso, do ponto de vista da economia, e as consequências sociais para a vida do nosso povo, são drásticas. Já há especulações de que o desemprego no Brasil, do pós-pandemia, que nós não sabemos ainda exatamente quando será, mas supondo que seja no final deste ano, possa atingir 30 milhões de empregos formais perdidos, fora a pulverização das atividades econômicas informais e, portanto, o agravamento das condições de existência da grande maioria da população. Sempre se disse que quando um presidente da República pretende se reeleger,
é fundamental que a economia esteja bem. Ora, com a economia em frangalhos, com o agravamento da situação e com aqueles que cuidam da economia para o presidente, o ministro Paulo Guedes e sua equipe, repetindo que mais importante do que tratar da saúde do povo, mais importante do que socorrer a economia nesse instante, e mais importante do que tudo, são as contas públicas, e que, portanto, nem pensar em soluções para a economia como a emissão de divisas, de recursos, de moeda, melhor dizendo, para injetar na economia, ou, como tem dito o nosso governador Flávio Dino do Maranhão, que é possível destinar uma parcela das reservas internacionais, pudesse ser destinada a um fundo especial para financiar as atividades econômicas e industriais garantido pelo BNDES. Isso Guedes e companhia nem querem saber. E como o presidente Bolsonaro tapa os ouvidos e é cego para compreender a gravidade da situação ou nela aposta, ele concorda com a orientação do ministro Paulo Guedes. O agravamento da situação em todas as esferas e o crescimento da oposição, de fato, deve tirar o sono do presidente Jair Bolsonaro. E você pode ajudar, você pode contribuir. Ora, vem aí a campanha eleitoral para as eleições municipais, de prefeito e de vereadores. Pois bem, é um período em que historicamente a população se interessa pela política. Há um momento importante de elevação do nível de consciência política das pessoas, do cidadão e da cidadã comum. Pois faça o seguinte, para ajudar, se junte àqueles e aquelas que já estão se aglomerando politicamente em torno de pré-candidatos e pré-candidatas a vereador, ou pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito, a prefeita e a vice-prefeita. Tente se entrosar através do WhatsApp, através das redes sociais. Some com esses nas redes de transmissão ou nas listas de transmissão no WhatsApp para reforçar essas candidaturas que somam no campo da oposição e que poderão, ao final das eleições, produzirem um resultado muito importante. Na medida em que milhares de prefeitos e prefeitas se elejam, milhares de vereadores e vereadoras se elejam numa postura de oposição a esse governo, o governo Bolsonaro, a oposição estará muito reforçada e nós teremos como aspirar que num tempo não tão distante se concretize a frente ampla capaz de isolar, enfraquecer e derrotar o governo Bolsonaro. Vamos juntos, grande abraço!